Já voltou com uma cena de escadas? Yeah, boy. Nope. Anime, por que você me odeia? Intro. Depois de algumas semanas, o anime de Nier Automata finalmente voltou. A pausa pode ter sido meio broxante, mas agora é hora de se reerguer e voltar pra dentro do anime com tudo. No primeiro vídeo de Nier Automata eu disse que o anime ia ser uma boa adaptação. E que bom que eu acertei isso. Sabe, aquela conversa dos androides no começo do episódio? Eu não lembro de nada nisso no jogo, mas é bom ver que eles estão pondo esse tipo de coisa para dar um pouco mais de profundidade e diferença nos personagens. A Lily, como líder da resistência, acaba tendo uma visão bem mais pessimista e cética quanto às máquinas, pensando que eles nunca vão conseguir cooperar. Em contrapartida, a Jackass acaba sendo mais fora da caixinha e acaba tendo uma visão mais otimista, pensando que talvez seja possível uma negociação e em algum momento eles poderiam coexistir. Também é interessante que a gente pode ver a reação da 2B do Nainé sobre isso, que ele fala que não tem como eles cooperarem com as máquinas, ainda mais depois de todos os companheiros que foram mortos, e que todas deveriam ser eliminadas. E no fim a 2B não falou nada nessa discussão. Na verdade ela só deu essa resposta por uma outra pergunta do Nainés. Eu acho que essa frase representa muito bem o comportamento da 2B. Ela é um soldado Yorha. Ela não precisa de emoções, ela só precisa seguir ordens. É por isso que o jeito dela é tão fechado e direto. O que faz com que ela dê belos coices no 9S de vez em quando. E também foi legal ver a conversa entre a comandante e o conselho, mostrando que ela não concorda 100% com as ideias deles, com a necessidade de tantos sacrifícios, e principalmente, mesmo a Yorha mais alta na hierarquia não está livre de ter frustrações ou emoções. Já que eu falei em frustração, eu preciso falar dos meus dois probleminhas com a chegada deles no parque. A primeira foi a forma que eles mostraram as máquinas no parque. Eles só mostraram as máquinas naquele desfile. Para mim, isso deu uma sensação como se o parque estivesse quase vazio, como se todas as máquinas estivessem participando do desfile. Enquanto que no jogo, a gente vê as máquinas espalhadas pelo parque inteiro. Mas tu é chatão, moleque? Eu sei, isso é só uma crítica de fã chato. Segundo e o mais importante, eles chegam no parque pelo subterrâneo, assim como no jogo, e quando nós vemos a escada que eles iriam usar para subir, a cena corta para eles lá em cima. O maldito anime nos deu a entender que nós finalmente teríamos a tão sonhada cena da 2B subindo a escada. E tira isso de nós. Tenho certeza que mais da metade dos fãs droparam o anime depois disso. Olha só que desgraça! Certo, eu já falei dos detalhes e bobeiras que eu queria, então agora dá pra falar do que importa. A luta com a Simone. Sim, o nome desse robô é Simone. Eu não sei como vocês conheceram Nier Automata, mas eu não conheci pela bunda da 2B. A primeira coisa que eu vi foi um trailer de gameplay, justamente a luta com a Simone. Algum tempo depois eu vi a bunda da 2B e isso aumentou muito meu interesse. Não há dúvida, é um animal! Mas não vamos entrar nisso agora. Eu realmente gostei da adaptação dessa luta. Em primeiro lugar porque a gente teve uma peça no comecinho do episódio, que para as máquinas aquelas peças eram algo corriqueiro. O tipo de coisa que o jogo não passava. Dava a entender que aquilo lá simplesmente aconteceu porque a gente chegava para enfrentar Simone. Outro ponto, no vídeo anterior eu tinha dito que provavelmente as lutas iam decepcionar. Sabem por que eu falei isso? Porque você é burro. Sim, por isso também. Mas porque as lutas estavam seguindo um caráter muito mais prático. A 2B simplesmente ignora o braço de escavadeira e vai para a cabeça do robô. Porque não fazia sentido ficar lutando contra um braço, é melhor ir direto no ponto fraco. A luta contra o Ada é muito rápida, porque eles falaram que o bicho estava evoluindo, eles tinham que dar um fim nele rápido. Então a luta acaba sendo meio broxante. Eu achei que a luta da Simone podia acabar sendo mais ou menos parecida com isso, ou até sendo resumida só ao hack do 9S. Finalmente eles adaptaram do jeito que eu estava querendo. Uma luta um pouco mais longa, com bastante movimentação, animação fluida. E também ela conseguiu ficar um pouco realista. Já que o oponente era muito mais forte do que eles, não dava para ficar numa trocação franca e direta. Eles precisavam ficar se esquivando ao mesmo tempo em que procuravam uma brecha. Além disso, a parte em que os corpos dos androides caem é bem significativa também, já que naquele momento o campo de força que a Simone tinha feito tinha sumido, então eles podiam fugir. Mas ao mesmo tempo a gente pode ver a reação da 2B. Alguém pode ter pensado que aquela reação é porque ela não queria mais fugir, mas na verdade ela estava irritada. Os companheiros dela tinham sido transformados em armas vivas. E se a gente considerar o começo do episódio, aquela cena em que o corpo parece que está gritando, dá para imaginar que eles estavam em agonia enquanto estavam naquela forma. O Pod mesmo fala que eles deviam fugir, mas quando ela viu o estado dos companheiros, a luta se tornou pessoal. É por isso que ela começou a destruir os corpos, para libertar eles do problema. E é por isso que eu digo, a 2B é bem mais emocional do que parece, só que isso é demonstrado de uma forma sutil. Também é interessante ver como eles estão adaptando o hack no anime.
Aqui o 9S realmente entra na memória do robô. Por conta disso a gente conseguiu ver de uma forma um pouco diferente o passado da Simone. Sim, no jogo a gente também via que ela era um robô que se apaixonou por outro e que estava tentando chamar a atenção dele se tornando linda. A única coisa que o anime não deixa muito clara, e eu acho que o jogo mostrava, é que em algum momento esse robô simplesmente largou ela, mas ela não conseguiu perder esse vício em beleza. E também foi bem legal a forma que o hack do 9S não deu certo, e o cenário meio que virou um filme de terror. Sabe, esse é o tipo de edição que com certeza vale a pena ser feita na história, alguma coisa que dê uma visão um pouco diferente, mas não tire a essência do anime. E já que eu mencionei a Simone, também é legal mostrar esse detalhe. Eu nunca tinha reparado nesse robozinho no peito dela, com os olhos vermelhos. Provavelmente essa é a Simone original. Todo o resto devem ter sido os adereços dela. E claro, o final do episódio também é bem legal, porque ele bate com o que o 9S falou no começo do episódio, dizendo que todas as máquinas deveriam ser eliminadas, mesmo essas que pareciam inofensivas. E em contrapartida a gente vê que a 2B quase fica sem reação vendo o que está acontecendo, justamente porque ela não deve pensar nisso. Falando em se você deve ou não pensar nas coisas, saiu o clipe do encerramento do anime. Eu vou deixar o link na descrição. Os 10 primeiros minutos são um teatrinho de marionetes, de muito boa qualidade, diga-se de passagem. Sabe, ele realmente aborda aquele ponto de Nier Automata é mais profundo do que parece. Ao mesmo tempo, eu nunca mencionei os teatrinhos de marionete no final dos vídeos, né? Então, se alguém não entendeu, Nier Automata tem 26 finais. O quê? Como? Um para cada letra do alfabeto. Mas deles apenas 5 são realmente importantes na história, os outros seriam um extra. Como esses finais seriam impossíveis de serem adaptados no anime, eles simplesmente puseram no finalzinho como uma gracinha e agrado para os fãs. E antes de terminar eu preciso destacar 2 coisas muito importantes. A primeira, eu espero que no próximo episódio a reação do 9S quando ele conhecer outras máquinas com nível de consciência diferente não seja o melhor do mundo. Por favor, anime, mantenha a consistência do personagem. Se ele está sendo agressivo com as máquinas até agora, mantenha essa agressividade. Segundo e o mais importante, esta cena. Como esta maldita saia antigravitacional não saiu do lugar? Espere, vamos discutir o assunto. No vídeo anterior mesmo, eu disse que as cenas da bunda da 2B eram só frames. Se a gente for ver, a maior parte deles aparece em batalha. Não dá e nem precisa ficar mostrando a bunda dela a luta inteira. Isso tiraria o foco da cena de ação. Além disso, Nier Automata não é uma história que para na bunda da 2B. Ela vai muito mais fundo do que isso. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Se Deus quiser, agora ela cala a boca. Mas mesmo assim, se você tem uma cena em que nada acontece e mesmo assim o cameraman te dá uma visão mais agradável das coisas, eu acho que eu posso pedir um pouco mais de realismo na saia, não é? Já não pode elogiar. E agora eu estou adicionando esse pedaço para que os cards não estraguem a minha edição. Se gostou do vídeo eu peço que você deixe um like, se quiser falar de qualquer coisa, deixe um comentário. A única coisa que eu peço é que você respeite a opinião do amiguinho. Se quiser acompanhar mais vídeos, se inscreva no canal. E se realmente quiser, compartilhe esse vídeo. E o mais importante de tudo, se você não gostou do vídeo, não se preocupe, é só mais uma memória inútil.